Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Correndo, abra aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos refletir um pouco sobre a conversão do apóstolo Paulo. A partir do versículo 1 até o versículo 9. Atos, capítulo 9, versículo 1 até o 9. Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu, e você diz amém. Pode tomar o seu assento, muito obrigado. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de pregar aqui. Obrigado, meu irmão. E aí, meus irmãos, a catedral é um celeiro de pregadores, né? Mas, tendo o pastor Roberto ali na Pleiade aí, a gente fica suando frio, né? Minha continência, tá, meu pastor? Mas é isso mesmo. Pois bem, meus irmãos, o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos trata com exclusividade da conversão do apóstolo Paulo, o então conhecido Saulo de Tarso. Para falarmos do que de fato aconteceu no capítulo 9, é mister conhecermos um pouco da vida desse apóstolo, do que aconteceu no transcurso de sua vida desde a infância. Sem nenhum viés de idolatria a Paulo, ele é um homem que teve um destaque expressivo nas páginas do Novo Testamento. Paulo, para quem não sabe, ele é o elucidador da teologia sistemática como nós a conhecemos hoje. Paulo, ele é o apóstolo dos gentios, ele é o mais proeminente escritor do Novo Testamento. A título de curiosidade, o Novo Testamento possui 27 livros, divididos em 4 livros biográficos, que são os Evangelhos, um livro histórico, que é esse que nós tomamos por base, que é o Atos dos Apóstolos, 14 epístolas paulinas, 8 epístolas gerais e um livro profético, que é o livro das Revelações.
Observe que dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 14. Mais da metade do Novo Testamento, Paulo foi quem escreveu. Não obstante, Paulo traz no seu currículo o epíteto de fariseu. E isto não era simplesmente uma alcunha. Paulo, de fato, era fariseu. E ser fariseu, irmãos, diferente daquilo que nós conhecemos com aquele tom pejorativo, que fariseu é hipócrita, que fariseu não tem compromisso com Deus, que fariseu é desviado e coisas afins, ser fariseu nos tempos bíblicos era pertencer a um clã daqueles que ostentavam o poder na época de Jesus. 5 classes de pessoas ostentavam a autoridade na época de Jesus. Número 1, os saduceus. Número 2, os herodianos. Número 3, os fariseus. Número 4, os zelotes. E número 5, os essênios. Paulo fazia parte de um desses grupos, de forma que ser fariseu era carregar sobre os seus ombros um status bem elevado. E ser fariseu, irmãos, naquela época, exigia-se muita renúncia. Primeiro que para ser um fariseu, você tinha que ter no seu coração o desejo de guardar as tradições que Deus havia dado a Moisés, as tradições escritas e as orais. A classe farisaica, ela vem de muito tempo antes de Jesus. Séculos antes do nascimento de Jesus, para que os irmãos possam ter uma ideia, quando os gregos vinham e tentavam dominar uma região, sitiar uma região, logo eles tentavam helenizar aquele lugar dominado, transferir a cultura grega para a região dominada. No ano 331 a.C., um grupo de gregos capitaneados por Antíoco IV Epifânio vieram no afã de dominar um grupo de judeus e assim helenizá-los, transferir de goela abaixo a cultura grega em detrimento de tudo que os judeus haviam aprendido acerca de Deus. Só que esse grupo de gregos encontraram uma resistência, a família de Judas Macabeu. Dessa resistência nasceram os Hassidins, que se tornou o grupo que defendiam com unhas e dentes as tradições que eram oriundas de Deus. Desse grupo saem os fariseus, de forma que ser fariseu era representar a classe que defendia tudo que era oriundo de Deus, que foi dado a Moisés. Para ser um fariseu, o camarada tinha que se dedicar ainda na sua adolescência. Aos 13 anos, ele teria que participar de um cerimonial de emancipação chamado de Bar Mitzvah. Ali, o garoto com 13 anos de idade, ele teria que falar com muita propriedade Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É uma pena, irmãos, que nos dias de hoje, muitos de nós têm uma dificuldade terrível de decorar pelo menos um versículo. Mas naquele tempo, quem se propunha a ser um fariseu teria que passar por esse cerimonial de emancipação. Paulo passou por esse cerimonial. É tanto que Gálatas capítulo 1, versículo 14, Paulo vai dizer assim: e na minha nação eu excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo passa pelo Bar Mitzvah com maestria, de forma, irmãos, que passar pelo Bar Mitzvah, uma comparação meio que ignorante, seria como o Enem dos dias de hoje. Quem faz o Enem e é bem sucedido tem uma vaga garantida em uma universidade, não é isso? Pois bem, naquela época existiam algumas escolas teológicas, e para alguém poder ingressar em uma escola teológica, ele teria que passar com bom aproveitamento pelo Bar Mitzvah. 3 escolas teológicas naquela época se destacavam: a escola de Hillel, a escola de Shammai e a escola de Gamaliel. A Bíblia vai dizer
que Paulo cresceu aos pés de Gamaliel. Isto é sinal de que Paulo passou pelo bar mitzvah com maestria. Para que os irmãos possam ter uma ideia, Paulo sabia indo e voltando os 613 preceitos da lei. Dos 613 preceitos da lei, a grande maioria eram proibições. Não faça, não coma, não corra, não vá, não faça isso. O interessante é que a geração de hoje tem uma dificuldade tão grande de ouvir não é, irmãos? Porque vivemos na graça, faça isso, faça aquilo. E o interessante é que o garoto, para ser alguém que iria defender as coisas de Deus, passava por isso, aprendendo, deixando arraigado no coração os 613 preceitos da lei. A Bíblia vai dizer, Filipenses capítulo 3, a parte B do versículo 6, Paulo vai dizer assim: segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ou seja, Paulo sabia todos os 613 preceitos da lei. Para que vocês possam ter uma ideia, meus irmãos, existiam pelo menos 6.000 fariseus na época de Jesus. Existem cerca de 100 referências nas páginas do Novo Testamento acerca desses fariseus. Paulo, ele era um homem tão diferenciado, tão destacado, que existem algumas pessoas que afirmam que ele fazia parte do Sinédrio. Era outro grande status que repousava sobre os ombros de Paulo. Para que os irmãos possam ter uma ideia, fazer parte do Sinédrio, somente grandes sacerdotes, anciãos chefes de grandes famílias, ricos comerciantes e latifundiários e escribas. Paulo estava no meio desses que compunham o Sinédrio. Agora, olha outro detalhe. Muitas pessoas pregam erroneamente que Paulo perseguia a igreja porque ele era ruim, que Paulo perseguia os cristãos, os crentes da época, porque ele estava investido de uma força satânica e fazia ele ter desejo do sangue dos crentes. Muito pelo contrário, Paulo perseguia os crentes porque ele era homem de Deus. Olha o paradoxo. Porque Paulo via no novo segmento que se iniciava uma seita que trazia um suposto risco às tradições que ele havia aprendido durante a vida inteira. Quer ver? Filipenses capítulo 3, a parte A do versículo 6, Paulo vai dizer assim: segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja. Paulo perseguia porque ele era zeloso, não é porque ele era mau. Agora olha o detalhe, irmãos. Deus tinha um propósito exclusivo na vida de Paulo. Deus tinha uma forma de trabalhar extraordinária, assim como tem na vida do apóstolo Paulo. Primeiro, irmãos, que Deus ele habita na eternidade. O termo grego para a eternidade é aionos ou aionias, que quer dizer sem início, sem meio e sem fim. Deus habita naquilo que não tem início, não tem meio e nem tem fim. Agora olha o que é interessante. O profeta Isaías vai dizer que ele, Jesus, é o Pai da eternidade. Como é que isso entra na nossa cabeça, irmãos? Racionalmente, impossível, somente por fé. E louvamos a Deus porque a fé nos faz ver que o nosso Deus é grande, extraordinário, vai além da nossa capacidade de compreensão. É tanto que no Salmo 139 o salmista vai dizer: tal ciência grandiosa, tão alta que não podemos alcançar. Deixa eu beber um gole d'água aqui, irmãos, que eu estou vendo o pastor Roberto ali, estou ficando com a boca seca. E água doce, coisa boa. Agora preste atenção. Deus, irmão, isso aqui é um pensamento meu, tá? Isso aqui sou eu nos meus devaneios, quando estou estudando. Eu imagino, irmãos, que Deus abre uma brecha na eternidade. Quando ele abre essa brecha, ele chama de cronos, ou tempo. E Deus joga o homem lá dentro do tempo. Porque para Deus não existe tempo, existe eternidade. Então, da eternidade, ele abre essa brecha, que ele chama de cronos, ou tempo, joga o homem lá dentro.
Agora raciocine comigo. Se Deus habita na eternidade, e na eternidade Ele abre uma brecha, quando Deus olha para o tempo, Ele vê simultaneamente o passado, o presente e o futuro, porque está na palma da mão dEle. Ele vê simultaneamente o passado, o presente e o futuro. Nesse exato momento, Deus está vendo o meu nascimento. Nesse exato momento, Deus está me vendo pregar aqui. E nesse exato momento, Deus está vendo o meu final. Se eu estarei descendo a sepultura, ou se eu estarei subindo com a igreja no arrebatamento da igreja. Deus está vendo agora. De tal forma que o diabo e o homem nos julga por nosso passado. Deus não nos julga de acordo com o que o diabo pensa e nem com o que o homem pensa. O diabo, ele nos julga por causa do nosso passado, por isso que o nome dele é acusador. O homem nos julga por causa do passado e do presente, pelo aquilo que ele está vendo. João 3,11 diz: nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. O homem julga por aquilo que está vendo e por aquilo que ele já sabe. E Deus? Deus sempre nos julga pelo futuro, nunca pelo presente e nunca pelo passado. Porque se Ele fosse nos julgar pelo passado, nenhum dos senhores estaria aqui. E o que tem isso a ver com Paulo? Vou dizer agora. Lembra que eu falei que Deus tinha um projeto na vida de Paulo? Algo extraordinário? Pois bem, quando Paulo aceita Jesus, que ele entra em Damasco, está na rua direita, hospedado, Deus vai até Ananias. E Deus diz, Deus fala com Ananias, interessante, olhe para cá, é que Ananias tinha uma intimidade tal com Deus que ele ouvia audivelmente a voz de Deus. Tem alguém crente aqui a esse ponto, a esse nível? Ananias ouvia audivelmente. Aí Deus chega para Ananias, você vai já entender o que eu estou querendo falar. Deus chega para Ananias e diz, Ananias, levanta-te, vai à rua chamada direita, vai à casa que eu vou te mostrar, porque eu separei um camarada para compor o nosso time aqui, de obreiros, de evangelizadores. Aí Ananias, conversando com Deus, pergunta, quem é, Senhor? Aí Deus vai e fala, é Saulo. Parece, irmão, que eu estou vendo a cena, Ananias olhando para Deus e dizendo, mas que Saulo? Aí Deus fala, é Saulo, homem, tu não está entendendo não? Saulo de Tarso. Aí olha o crente, olha o camarada que tem relacionamento com Deus, a ponto de ouvir audivelmente a voz do Senhor. Olha o que ele diz, Senhor, Saulo não presta, porque Saulo é perseguidor da igreja. Saulo deu a primeira pedrada em Estevão. Olha só Ananias, julgando pelo passado e pelo presente. Sabe qual é a resposta de Deus? Deus diz, Ananias, não diga isso, porque Saulo é para mim um vaso escolhido. Saulo ainda não era vaso, mas Deus estava olhando para o futuro. É por isso que a Bíblia diz, é melhor o fim das coisas do que o início. Deus olha para o final como se fosse o início. É por isso que eu tenho propriedade de Deus para dizer para você, se hoje está ruim, é porque ainda não chegou o fim, porque quando chegar o fim, você verá o projeto. Deus tem pensamentos bons para você e não será julgado por aquilo que as pessoas olham hoje, mas por aquilo que está no coração de Deus. Varão, só não tira o meu retorno, meu irmão. Vamos seguir. Agora olha só, irmão, deixa eu correr. Olha só, o interessante, irmãos, é que Paulo pega cartas de recomendação em Jerusalém para entrar em Damasco, para perseguir os crentes. Quando ele está indo, irmãos, que aquele esplendor incandescente de luz ofusca a sua visão, que ele cai por terra, eu não sei se você observou,
Eu vou te dar uma dica aqui, ó. Eu costumo preparar os meus sermões a partir de pontos curiosos que a Bíblia vai fornecendo. Eu fico viajando em pensamentos, aí eu fico vendo algumas coisas assim meio maluca. Não sei se você observou, mas Deus falou 3 vezes com Saulo. O versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6. Deus falou 3 vezes. Depois que Deus fala, Saulo fica cego por 3 dias. E por 3 dias ele não come. E por 3 dias ele não bebe. Talvez isso tenha passado despercebido. Pois bem, existe um mistério aqui, irmãos, acerca disso. Um mistério envolvendo o número 3. Por exemplo, você sabia que Lúcifer, quando se insurgiu contra Deus, ele levou a terça parte dos anjos? No Gênesis, 3 criaturas falavam com Deus: Adão, Eva e o diabo. Noé teve 3 filhos que repovoaram a terra após o dilúvio. Abraão recebeu a visita de 3 anjos. José no Egito teve 3 sonhos que falavam de 3 dias, representado por 3 cachos de uvas e 3 pães. O Egito teve 3 dias de noite de escuridão. No Antigo Testamento, as festas mais expressivas do ano eram 3, a saber, as festas dos pães asmos, a festa das semanas, a festa dos tabernáculos. 3 eram os amigos que vinham consolar Jó. Daniel orava 3 vezes por dia. O templo de Salomão era dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. O evangelista Mateus, no Monte da Transfiguração, viu 3 pessoas: Jesus, Moisés e Elias. 3 foram os presentes que os magos trouxeram do Oriente para o menino Jesus: ouro, incenso e mirra. O Apocalipse fala de 3 espíritos imundos saindo da boca de 3 personagens: o dragão, a besta e o falso profeta. A cidade santa, Nova Jerusalém, que eu preguei um dia desse aqui, ela tem 12 portas, divididas em 3 portas para o nascente, 3 portas para o poente, 3 portas para o norte e 3 portas para o sul. Deus fez você um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja do Senhor é representada por um corpo, e um corpo é dividido em cabeça, tronco e membros. 9 são os frutos do Espírito, 9 são os dons do Espírito. 9 é múltiplo de 3. 3 são as virtudes de Deus: a fé, a esperança e o amor. O número 3 representa completude, aquilo que é completo. Por exemplo, o tempo. O tempo é muito bem representado pelo número 3. Por quê? Porque ele abarca as 2 extremidades: abarca o presente, abarca o passado, o presente e o futuro. Número 3. Agora, pastor, o que isso tem a ver com Saulo? O senhor agora ficou numa sinuca de bico, pastor. E agora, o que isso tem a ver? Lembra que eu estou falando da conversão de Saulo? Se você não glorificar a Deus, eu vou sair daqui voado. Preste bem atenção. Lembra que eu estou falando da conversão de Saulo? Lembra que durante o processo da conversão, Deus falou com ele 3 dias? 3 dias cegos, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber. Porque o número 3 está intimamente ligado ao projeto salvífico de Jesus lá no Calvário. Prova, pastor. Vou provar agora. A começar pela cruz.
A cruz era de madeira. Madeira vem da árvore. A árvore foi feita no terceiro dia da criação. Jesus se retirou 3 vezes para orar no Getsêmani. No caminho da crucificação, Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Em Lucas capítulo 23, Pilatos disse por 3 vezes que Jesus era inocente. Olha só essa curiosidade aqui. Colocaram em Jesus uma coroa de espinhos. O espinho que compunha aquela coroa vinha de um espinheiro sírio muito comum pela via onde Jesus passou. Agora, paz, meus senhores. Alguns afirmam que aquele espinheiro era dividido em blocos de espinhos, e cada bloco possuía 3 espinhos, 3 espinhos, 3 espinhos. Alguns afirmam que aquele espinheiro só crescia até 3 metros. Jesus recebeu a condenação romana do flagelo. O flagelo, na sentença bíblica, se chama 40 chibatadas menos uma. Quanto que é 40 menos 1, irmãos? Só a pastora que estudou aqui? Meu Deus. E olha que no meu Instagram eu só boto matemática, né, pastor Abel? 40 menos 1, 39. O interessante aqui, 39 é múltiplo de 3. Jesus foi açoitado com um chicote que se chama azorrague. O azorrague era uma haste de madeira, faixas de couro. As faixas de couro eram no número de 6 ou 12. 6, múltiplo de 3. 12, múltiplo de 3. Se o chicote tinha 12 faixas, cada chicotada, 12 vergões nas costas de Jesus. Jesus levou 39. Se você multiplicar 12 vezes 39, dá 468. E 468 é múltiplo de 3. Escute, do local do julgamento de Jesus ao local da execução, 600 metros. 600 é múltiplo de 3. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, totalizando 3 pessoas no Calvário. Usaram 3 cravos para prenderem Jesus, um na mão direita, um na mão esquerda, um nos pés. Aqueles cravos tinham de 12 a 18 centímetros. 12 é múltiplo de 3. 18 é múltiplo de 3. Jesus é crucificado com 33 anos. Jesus é pendurado no Calvário às 9 horas da manhã. 9 é múltiplo de 3. Jesus fica 6 horas pendurado no madeiro. 6 é múltiplo de 3. Preste bem atenção. Quando Jesus está na cruz, ele faz 3 orações. E às 3 horas da tarde, Jesus olha para o céu e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, porque a obra que me deste a fazer, ela está consumada, e ele morre. Eu espero que você tenha guardado glória a Deus para agora, porque Jesus morreu às 3 horas da tarde, mas ao terceiro dia, ele está aqui. Ele está aqui. Aramanque dorixai de forgimena. É por isso, irmãos, que tem um mistério. Eu estou falando para você. Faça que nem o pastor Albert, mergulhe, se debruce sobre os livros. Não é isso? É isso aí, meu irmão. Você vai ver coisas que vão marcar a tua vida. Agora preste bem atenção. Quando Jesus se manifesta
para Saulo, que ele tem a visão, que ele conversa com o Senhor, a Bíblia diz que ele fica cego. Quem aqui, já em casa, estava tomando banho e de repente faltou energia? Ninguém? Eu acho que só comigo, né? Vai morar lá em São Gabriel da Cachoeira, onde eu servi, que você vai ver isso acontecendo direto. Você já viu o que acontece quando falta energia? Você parece que perde o chão, não é isso? Olha, pastor, parece que o mundo está acabando. Tudo à volta perde o sentido. Você sai tateando, não é isso? Porque o que fica na sua memória? As últimas lembranças. Espera aí, a porta é aqui, ó. Olha, é ou não é? Perde tudo. Você não tem mais no que confiar. Você vai confiar no que está aqui, ó. Olha para mim, olha para mim. Deus permite que Saulo fique cego, porque Deus vai trabalhar no coração dele. Porque Saulo tinha um currículo. Nós temos uma fraqueza muito grande de queremos resolver as coisas da nossa forma. Aí por isso que Deus permite que situações difíceis de se compreender aconteçam em nossa vida. Situações que nos fazem entrar em parafuso, nos fazem ficar cego, não visualizar a saída. E por que isso acontece, pastor? Porque Deus quer trabalhar na sua vida e no seu caráter. Pastor, não compreendo. João 13:7, Jesus disse: o que eu faço agora, você não entende e não compreende, mas chegará o dia que compreenderás. Porque Ele está trabalhando. Isaías 64:4, Ele diz: porque com os olhos nunca se viu, com os ouvidos nunca se percebeu um Deus além de ti que trabalhe por aqueles que nele esperam. Talvez o momento que você vive é tão constrangedor que te faz achar que Deus não está contigo, que Deus é estranho o momento, o ambiente. Aí sabe o que a Bíblia fala para você? 1 de Pedro, se tu não der glória agora, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12, 13 e 14, ele diz: amados irmãos, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis e vos regozijeis. E se pelo nome do Senhor sois sofredores, alegrai-vos, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Sabe por que Ele está permitindo ficar cego, sem visão no momento? É porque Ele está afunilando o teu relacionamento com Ele. Ele está afunilando o relacionamento. Prova, pastor. Vou provar agora. Escute. Deus estava moendo Paulo. É tanto que quando ele está naquele momento sem ver nada. Ninguém sabe quem escreveu, irmãos, a carta aos Hebreus. Ninguém sabe. Existem especulações fortíssimas que apontam para Paulo. Mas não se sabe ao certo. Mas o interessante é que Hebreus capítulo 2, versículo 3, é como se ganhasse força, brilho, eco no coração de Paulo. Porque diz assim: e como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Era como se Paulo olhasse assim: eu não posso fazer nada. Meu currículo nesse momento não serve de nada.
eu não tenho para onde ir a não ser atentar para uma tão grande salvação. É por isso que Paulo é quem escreve Efésios. Paulo está escrevendo Efésios. Quando ele chega no capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, parece que o Espírito de Deus toma de assalto o coração de Paulo. Ele pega o objeto de escrita, passa no lanquim e escreve dois versículos poderosíssimos. Ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é você quem faz, não é você quem corre atrás, é Ele quem faz, é Ele quem executa, a Ele a glória, e você está aqui por causa dEle. E para encerrar, irmãos, Paulo aprendeu, eu vou te dar aqui só uma lição que Paulo aprendeu. Só uma lição que Paulo aprendeu. Nesse momento, no momento da conversão. E é aqui que eu quero que você reflita na sua conversão. É aqui que eu quero que você medite na sua conversão. Um ensinamento que Paulo absorveu com maestria do Senhor, que ele aprendeu diretamente com Deus. Porque Paulo, quando aceitou a Jesus, ele não correu atrás de revelação, de profecia, visão, visagem. Não foi para as redes sociais. Não foi para o Facebook, não foi para o... Ia falar Orkut, olha, irmão. Aí é complicado, né? Twitter, né? Instagram, ele não foi para isso. Porque ele sabia que essas eram fontes falíveis de ensinamentos. Mas ele correu diretamente aos pés do Senhor. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, olha o que Paulo disse: e faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação recebi do Senhor Jesus. Na Santa Ceia que você participa, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, como é que se inicia? Alguém lembra? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo aprendeu diretamente com Jesus. E eu vou te dizer aqui pelo menos um ensinamento que ele aprendeu com Jesus. Está preparado? Tomara que você tenha uns lombos grossos, irmão. Vou te dizer pelo menos um ensinamento que ele aprendeu de Jesus, pelo menos um. Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 46. Foi Jesus quem disse, olhe para mim, olha o que Jesus disse. Porque também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. O que é semelhante a um tesouro escondido, irmãos? O reino, olha o que ele está dizendo. Porque também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pedras e encontrando uma boa pedra, uma pedra de grande valor, uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou. Olha o que ele está dizendo, Jesus. Que o reino dos céus é semelhante a um camarada que vende pérolas. Só que o camarada encontrou uma pérola de um valor extraordinário. Como ele quer aquela pérola, ele vai e vende, ele se desfaz de tudo que ele tem para adquirir aquela pedra. Aí Jesus disse, o reino dos céus é semelhante a isso. Paulo absorveu esse ensino de uma forma tão grandiosa, tão extraordinária. Porque preste atenção, irmãos.
Para você aprender de Deus, você tem que se esvaziar de você. Por quê? Vou te mostrar daqui agora. Está vendo esses dois copos? Imagine que esse copo é você. Você está vendo que esse copo está cheio? Imagine que este copo aqui é Deus. Aí Deus vem para derramar dele em você, mas você está cheio. O que vai acontecer? Vai desperdiçar. Não vai aprender, não vai absorver. Jesus está ensinando isso. Se esvazie para poder adquirir. Paulo aprendeu isso com tanta maestria que Paulo escreve Filipenses. E em Filipenses ele vai dar 2 exemplos. Primeiro, no capítulo 2. E o exemplo que ele vai dar, de quem ele aprendeu. Ele vai dizer, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação o ser Deus, antes se esvaziou e se humilhou. Olha Jesus se esvaziando para cumprir o propósito do Pai. Paulo absorveu isso. Lembra do currículo de Paulo que eu falei? Pois bem, no capítulo 2 de Filipenses, Paulo escreve isso. Agora no capítulo 3, Paulo vai falar dele. Está preparado agora? Está preparado? Olha o que Paulo vai falar dele mesmo. Olha o que ele vai dizer. Você acha que alguém pode confiar na carne? Filipenses capítulo 3. Acha que alguém pode confiar na carne? Paulo vai dizer, eu posso confiar muito mais ainda, porque eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreu. Segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei eu fui irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco. Paulo olhou para o anelzinho dele, para o currículo dele, é o que está escrito, diante da excelência do conhecimento de Cristo, ele disse, tudo que eu consegui até hoje é comparado a excremento, esterco, mas se for para receber a excelência do conhecimento dele, eu considero tudo isso perda por Cristo, porque para mim mais vale receber dele do que receber daqui. Agora o problema, olha o que eu vou falar aqui. Oh Jesus, eu orei tanto a Deus para saber se eu ia falar isso, porque vai que eu falo e nunca mais pregue aqui. Mas escuta isso. Tem muita gente aprendendo por aí, achando que está aprendendo com Jesus e não está. Por quê, pastor? Porque existe um evangelho prostituído e adulterado sendo anunciado por aí. 1 de Timóteo, capítulo 4, Paulo disse, pois o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Paulo está dizendo que no fim dos dias seriam demônios doutrinando. E teria alguém absorvendo isso? 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4, Paulo diz, porque nos fins dos dias não suportarão ouvir a sã doutrina, mas tendo como que comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências, tendo desviado o ouvido da palavra da verdade. Oh, esse aí é crente. Quando eu for pregar, tu vai comigo, varão. Escute, as pessoas estão enganadas com o evangelho que se é pregado por aí.
Eu conheci um camarada, preste bem atenção nisso, que se dizia pastor. Eu não posso considerá-lo pastor. Ele disse, olha só, amanhece o dia e eu faço aquele café bem reforçado. Então eu jejuo até meio-dia. E ele olhou para mim e disse, eu quero ver me provar que Deus não recebe. Eu pensei, esse camarada está aprendendo com quem? Com Jesus não é. Você está rindo, mas é sério. Vou te contar mais uma. O que eu vou falar aqui, irmãos, eu vou falar com muito respeito. E o meu intuito não é falar de usos e costumes, porque para isso tem um anjo da igreja. Tá bom? O cerne do que eu vou falar aqui não é usos e costumes. Preste bem atenção. Vai parecer, mas não é. Eu trabalhava no gabinete de identificação regional do Exército. Fazendo identidade dos militares, dos titulares, dos dependentes e dos seus pensionistas. E aí, pastor Levi, eu estou lá à minha mesa, sentado. Chega um senhor com a filha, uma adolescente, 16 anos. 16 anos, irmãos. Sentam à minha frente. Eu pego a papelada dela, da mão do pai, confiro e dou início ao processo. Vou colher os dados onomáticos, a cutis, a cor dos olhos, o cabelo, se tem cicatriz e tal, e aquela coisa toda. Colho as impressões digitais. Quando eu olho para a foto, ela estava com uma camiseta que mostrava os ombros e o decote vinha até os seios. Aí eu olhei para o pai, quando eu ia falar para ela, e disse, meu senhor, não dá para fazer a identidade da sua filha, porque a fotografia contradiz a legislação vigente. Não dá, porque a legislação não permite. O pai olhou para ela e bateu no ombro dela e disse, eu te avisei. Está achando que aqui é bagunçado que nem lá na igreja? Eu fiz essa mesma cara de expressão sua. Só que como ele não sabia que eu sou pastor, eu fiquei de cabeça baixa. Agora quer saber o que é pior? Pior foi depois. A menina, irmãos, que nem tinha desmamado ainda, nem tinha largado o leitinho, olha para o pai, em tom de rebeldia e diz, quero ver me provar na Bíblia que eu estou errada. Gente, eu estava digitando, nessa hora eu já estava assim, ó. Com quem ela está aprendendo? Paulo disse, porque eu aprendi do Senhor que também vos ensinei. Paulo foi quem disse, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Com quem você está aprendendo? Que tipo de evangelho você está apresentando? Vamos seguir, que eu vou encerrar agora. Minha esposa fica agoniada, porque eu falo umas 4, 5 vezes que estou encerrando. Isso é mal de pregador, pastor. Vou encerrar agora, de fato. Paulo aprendeu com o Senhor. E ele aprendeu, irmãos, que o maior exemplo de valor da vida dele, o maior exemplo de valor da vida dele, era a salvação. O maior exemplo de valor da vida dele era a salvação. Por quê? E eu encerro com 3 versículos. Atos capítulo 20, versículo 22, 23 e 24. Lembra que Paulo disse, Paulo dizendo, olha, meu currículo não vale nada, considero perda. Lembra que ele disse isso? Porque eu quero a excelência do conhecimento. Lembra disso? Pois bem, Paulo observou que o que era valioso para ele era a salvação. A que ponto? Atos capítulo 20, versículo 22, 23 e 24. No 22, Paulo diz assim, e agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo eu o que lá me há de acontecer. Versículo 22. Ele diz, eu não sei o que vai me acontecer lá, mas eu estou guiado pelo Espírito. Ele é quem está me levando, vou com ele.
No versículo 23, Paulo diz assim: a não ser aquilo que o Espírito Santo me revela, me dizendo que lá me esperam prisões e tribulações. Agora eu te pergunto, se nessa rua aqui na frente, nessa avenida aqui nessa rua aí na frente aí da igreja, tivessem duas gangues nas extremidades, e elas começassem a degladiar-se, para pouco, tiro, só as traçante passando aí. Quem é militar sabe do que é isso, né, pastor Alexandre? Vou falar do linguajar civil, as balas passando aí. Porque se um militar falar bala, já viu, né, pastor Alexandre? Só os projéteis passando aí. Eu te pergunto, você teria coragem de passar no meio? Hã? Você teria coragem de passar no meio? E se Deus mandasse? Se Deus mandasse, tu ia? Meu irmão, eu só sei na hora. Não vem com... Rapaz, tu devia estar na Marvel, meu irmão. Olha o que Paulo disse. E eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo eu o que lá me há de acontecer, a não ser o que o Espírito Santo me diz, me revelando, que me esperam prisões e tribulações. Ele está caminhando. Se o fogo está cruzado aqui, se Deus mandasse, você passaria? Pois olha só o que aqui Paulo diz no versículo 24. Mas em minha vida não há nada por preciosa, a não ser cumprir com alegria a carreira e o ministério que recebi da parte do Senhor Jesus, de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Sinônimo de um verdadeiro convertido, de alguém que conheceu o Senhor Jesus na íntegra. Crente convertido alimenta a máxima que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar? Tá bom, meu pastor, eu sei que você queria fogo, virar banco, sair sapateando num pé só, irmãos. E eu também gosto disso. Mas Deus estava me... Olha, rapaz, você nem sabe o tanto que eu fiquei incomodado para falar isso. Qual é o evangelho que você vive? Que evangelho frívolo é esse? Escuta aqui, você. Tome cuidado, você que anda de carona nas experiências alheias. Lembra de Jó? Jó capítulo 1, versículo 1. Ele diz: havia um homem na terra de Uz, esse homem era íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Qualquer pessoa com essas qualidades, com essas características, seria dita pelas outras: eita, o camarada é fogo. Não é? Esse camarada tem uma comunhão extraordinária. Mas o interessante é que no capítulo 42 Jó vai dizer assim: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te contemplam. Deus está cansado desse seu relacionamento com Ele fajuto e superficial. Está na hora de você desenvolver o seu próprio relacionamento, ao ponto de você falar: Senhor, antes eu só te conhecia de ouvir, mas hoje os meus olhos te contemplam, porque eu me relaciono. Amém? Existe alguém entre nós que não é evangélico e quer entregar a sua vida e conhecer esse Jesus que transforma, que transformou Paulo? Existe alguém entre nós, alguém aí em casa que está me assistindo agora, que quer entregar a sua vida a Jesus? Aleluias! Existe alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Existe alguém que
sente que a comunhão não está lá, essas coisas, e sabe que precisa de um, né? A essas pessoas eu não vou chamar aqui, mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração. O tema da vigília do MCA é sobre intimidade. E o versículo-chave é: conheçamos e prossigamos em conhecer. Tem gente aqui que está só com os calcanhares na água, enquanto que o anjo está lá na frente dizendo: entra um pouco mais, porque as águas vão dar nos tornozelos, vão dar nos joelhos, vai dar na cintura. Daqui a pouco você vai estar nadando no oceano do Espírito, e coisas que o olho nunca ouviu, o ouvido nunca ouviu, você vai experimentar. Deus está te chamando para uma intimidade maior, para uma comunhão maior, para um relacionamento mais profundo, mais íntimo. Curve sua cabeça, Pai Santo. Nós oramos agora, Pai, com a Tua igreja. Nos ajuda, Deus Santo, a termos um relacionamento maior, uma intimidade maior contigo, Deus. Estende as suas mãos agora sobre a membresia da catedral, Pai. Que os teus filhos agora sintam o toque amoroso do teu Espírito. Que os teus filhos aqui sintam agora, Deus, as portas se abrindo. Para alguns aqui está começando a hora de ficar cego, que nem Paulo, mas para outros está na hora de a visão ser aberta e enxergar coisas maiores do que você já viveu na sua vida. Ah, meu Deus, coisas grandiosas acontecerão na sua vida. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Deus Santo. Assim te agradecemos em nome de Jesus.